Oi, sejam bem-vindos aqui no canal Minha Vida Superando Câncer. Eu sou Graziele Pérez, paciente oncológica de um câncer de mama há quase 12 anos. E hoje, essa semana é uma semana muito especial. Eu tô gravando esse vídeo, você vai assistir a qualquer momento do dia e do ano, mas eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 3 de julho de 2023, porque é o meu aniversário. E esse mês, esse dia, é um dia muito importante para mim. E eu resolvi vir aqui conversar com vocês, atualizar vocês que tanto têm me pedido, que estão chegando aqui no canal a todo momento, estão conversando comigo lá nas redes vizinhas, através do mesmo nome, Minha Vida Superando Câncer, e vocês sempre chegam, sempre conversam, sempre querem saber novidades, né? Sempre querem saber um pouco mais sobre a minha história, atualizar vocês, né? Para que a gente possa continuar se comunicando, para que a gente possa continuar inspirando, conversando, trocando informações a respeito da minha história, do meu diagnóstico, como eu venho encarando tudo isso. E hoje, por ser o meu aniversário, 3 de julho de 2023, no mesmo dia, há 8 anos atrás, eu estava triste, porque eu tinha acabado de receber o diagnóstico de uma metástase pulmonar, há 8 anos atrás. Então, esse vídeo, além de atualizar sobre a minha situação atual, para que a gente também possa conversar sobre esperança, para que a gente possa ver que é possível, né? Para que a gente se inspire e busque força para seguir em frente, para ir além e tentar entender que o câncer não nos define, que o diagnóstico não é sentença de morte e que sim, existe muita vida além do diagnóstico. Como eu estava falando, algumas pessoas já me acompanham há bastante tempo, outras estão chegando agora, outras vão chegar e esse vídeo vai se tornar aleatório. Eu tenho um canal que eu comecei a contar a minha história aqui no YouTube, nesse canal, porque lá atrás, em 2011, quando eu recebi o meu diagnóstico, existiam poucas pessoas que falavam abertamente sobre o câncer. Lá em 2011, existem vários cenários, várias situações, vários momentos para eu relatar, mas eu vou contar um pouquinho sobre como era a minha expectativa lá em 2011, quando eu recebi o primeiro diagnóstico de um câncer de mama aos 33 anos. E foi por causa disso, por causa dessa necessidade, que eu vim aqui para as redes sociais, para o YouTube, para as redes Instagram, Facebook, falar abertamente sobre a minha vida, porque eu vi e eu sentia essa necessidade. Eu fui fazer um exame porque eu queria, aos 33 anos, engravidar no meu segundo filho. Eu não tinha. Como é que eu vou dizer? Eu não tinha. Não era tão comum naquela época falar sobre o câncer de mama em paciente jovem, diferente de hoje, que infelizmente o câncer está crescendo cada vez mais e não tem idade. Né? E eu estava me preparando para engravidar do meu segundo filho, já tinha o Vitor, ele estava com 3 anos, então já estava na hora de eu aumentar a família e eu estava me preparando, fazendo os exames para ver se eu poderia engravidar realmente, porque eu sempre fui cuidadosa com a minha saúde, entre aspas, assim. Ah, eu, eu tentava ter uma alimentação pouco equilibrada, eu trabalhava bastante, eu tinha uma vida estressada, mas dentro da normalidade, assim. Eu tentava ter hábitos saudáveis, eu não fumava, eu não bebia, eu não tinha fatores de risco. Eu amamentei o Vitor exclusivo,
né? A minha gestação foi saudável, eu não tinha indícios de poder desencadear o câncer de mama aos 33 anos, lá em 2011. O cenário hoje é totalmente diferente, né? Hoje a gente fala de câncer em todas as idades, infelizmente. Não existe regra, né? Hoje a gente tem visto que o câncer ele é multifatorial, existe vários fatores que colaboram. Porém, a gente sabe que hábitos saudáveis, não beber, não fumar, ter uma vida equilibrada, favorece para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Então, eu fui fazer os exames porque eu queria engravidar e eu sempre fui assim, cuidadosa, né? Eu sempre fui planejava a minha vida certinho, assim, eu não gostava muito de oba-oba, e o câncer mostrou que a situação ela foge do nosso controle, né? Infelizmente. E quando eu fui fazer o exame com a ginecologista para ver se estava tudo bem, a gente fez o preventivo, que era uma coisa que eu fazia anualmente, e no preventivo a doutora fez o exame de toque. Como eu falei, naquela época não era comum uma paciente jovem com 33 anos desenvolver um câncer de mama, então elas não foram capturar alguma coisa, mas era de praxe elas fazerem esse exame de rotina. E por isso que é importante falar sobre isso, por isso que hoje eu estou aqui, eu trago essa informação, eu utilizo as minhas redes sociais, eu utilizo a minha experiência para que a gente vá plantando essas sementinhas na cabeça das pessoas, para que a gente cada vez cuide mais da nossa saúde, cada vez cuide mais do nosso corpo, para cada vez a gente atente aos sinais que o corpo nos dá, porque a gente sabe que existe muitas possibilidades de cura ou de se viver bem quando a gente tem um cuidado e um olhar mais atento e que a gente busca melhores informações a respeito de como cuidar da nossa saúde. Então, voltando à história lá dos exames, eu fui fazer o exame, aí de praxe a doutora olhou, ela observou uma coisa diferente na minha mama direita. Eu estava ali cuidando do meu período fértil, então a gente sabe que com 33 anos tem mudança hormonal, mudança no corpo, as mamas dão sinais diferentes, principalmente quando a gente está ali para menstruar e tal. Então eu não era ligada a essas informações, não era antenada a isso, né? E a doutora observou que tinha uma coisa diferente, ela ligeiramente mandou para fazer exames mais detalhados e eu fui fazer uma ultrassonografia de mama, porque com 33 anos, lá naquela época, como hoje, não é recomendado encaminhar para uma mamografia, e sim ultrassonografia por conta da idade mesmo. Então, não é usual, né? Mas fomos fazer a ultrassonografia e na ultrassonografia apareceu que essa região da mama direita estava bem inflamada. Eu ainda estava naquele período, não de aleitamento, mas ainda estava naquele período que existe produção de leite, né? A mama dá sinais, tem várias questões ali. E aí a moça da ultrassom, a médica da ultrassom, ela disse que a minha mama estava com alterações inflamatórias. Mas para a idade, para a ocasião, para o corpo, para os indicativos, não se pensava em câncer de mama, né? Pensou ali em uma mastite, alguma outra doença da mama. E ela ia comunicar para a ginecologista para que fizesse exames mais apurados. E fui encaminhada para biópsia. Quando eu fui chamada no consultório para fazer uma biópsia, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. E algumas pessoas têm a ideia de tentar fugir, porque acha que quem procura acha. Mas eu sempre fui
ao contrário, eu sempre achei, eu não conhecia nada de câncer, não fazia ideia de como funcionava, mas eu sempre achei que se tivesse alguma coisa, a gente poderia tratar, né? E quanto mais rápido a gente pudesse iniciar o tratamento de qualquer coisa, melhores seriam os resultados. Claro, a gente sabia lá que já estavam falando sobre câncer de mama, mulher, jovem, mas não é como se fala hoje, sabe? Era diferente. Mas eu sempre sabia também que a gente não poderia negligenciar os sinais do corpo e os sinais que a vida estava dando, que é a médica mandando fazer um exame complementar. Que às vezes a gente fica naquela coisa de que, ah, vou protelar, não vou fazer agora, vou deixar para mês que vem. E isso dificulta ainda mais o diagnóstico e dificulta ainda mais o resultado, o bom resultado de um tratamento. Isso é uma dica que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que o medo nos paralisa, eu sei disso, eu também tenho medo, mas eu sempre pensei que se eu tivesse qualquer coisa, não imaginava que era um câncer, mas que se eu tivesse qualquer coisa, a gente teria que, quanto antes, fazer um tratamento melhor. Isso para qualquer tipo de situação, qualquer doença. A gente sabe que várias coisas, quanto antes, melhor. Assim, era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, quanto antes, melhor, independente do que fosse. E eu sempre, e daí eu ia atrás dessas coisas, eu não ficava, não sentava em cima do problema, eu queria resolver o problema. Isso é uma coisa que eu acho que me ajudou muito a encarar os desafios e a responder bem às situações, porque a gente sabe que quanto antes, melhor, para qualquer coisa. Para diagnóstico, para tratamento, para cirurgia, para uma doença grave, uma doença moderada, para tudo quanto antes melhor, assim. Essa a minha filosofia. E foi o que aconteceu, assim, dali foi tudo muito rápido. Eu sei que é muito assustador, o chão se abre, vem um impacto muito grande. Naquela época, eu fui para o Dr. Google, procurei e a informação que tinha muito era que aquele diagnóstico, naquelas condições, naquele tamanho, naquela profundidade, as possibilidades de sobrevida eram baixas e as expectativas eram de aproximadamente 6 meses. Então, eu levei um choque, né? Foi muito impactante esse choque, porque imagina, 33 anos, eu estava indo fazer exame para poder engravidar, eu tinha um filho de 4 anos, eu tinha um marido, uma família maravilhosa, sabe? Eu estava começando a minha carreira, eu tinha me efetivado num concurso público, tinha uma vida inteira pela frente e eu só imaginava que tinha chego a minha hora. E isso foi muito assustador, porque ninguém espera a chegada da hora, né? Mas a gente, hoje eu entendo que a hora ela pode chegar para qualquer um, a qualquer momento e qualquer situação, com o diagnóstico ou sem o diagnóstico. As pessoas morrem de diversas doenças a qualquer momento, sem data prévia. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que isso me ajudou a me entender dentro desse processo. Então, eu fui tentar buscar nas redes sociais, que não eram tão fortes como são hoje. Eu fui tentar buscar depoimentos, declarações, fui tentar resgatar qualquer informação a respeito de uma paciente que sobreviveu a um câncer de mama, ou uma paciente que convivia com o câncer de mama, uma paciente que lidava com o câncer de mama, e nada disso eu consegui esse tipo de informação, não tinha. E eu pensava, poxa, meu Deus, não tem informação? Então quer dizer que realmente as pessoas morrem? E como, curiosamente,
Naquela época, eu ligava a televisão e as informações eram sempre fulano morreu de câncer, ciclano morreu de câncer. E isso sim me impactava, porque eu via que era só morte. Eu não conseguia ver outras possibilidades além da morte. E eu assim, poxa, então, de fato eu vou morrer. Porque eu descobri um câncer de mama jovem, com 33 anos, ele tinha 7 centímetros. A minha mama era pequena, a ciência já estava evoluída na época, mas a gente sabe que ela tinha muito a evoluir. Então, eu tinha que lidar com a possibilidade de morrer e não com a possibilidade de sobreviver. Apesar de querer, que é o desejo de todo mundo, é sobreviver. E depois, conversando com as pessoas, trocando informações com médicos, com profissionais da saúde, eu fui obtendo outros tipos de informação e fui vendo que não necessariamente câncer tinha sinônimo de morte, mas que as pessoas elas tinham dificuldade de falar sobre o seu tratamento, o seu diagnóstico, as suas dores, e isso é compreensível, é muito compreensível, porque existe um preconceito muito grande, existe uma discriminação muito grande, existe. As pessoas se afastam, a gente perde amigos, a gente deixa de ser interessante para as pessoas, e isso de fato acontece, e aconteceu comigo, e ainda acontece, mas eu sabia que eu precisava fazer com que a minha história, com que a minha experiência tivesse significado para mim e para alguém além de mim. Não sei quem, não sabia quem, mas eu achava que eu precisava compartilhar essa minha história, que ela ia servir para alguma coisa. E eu sempre fui muito faladeira, desde pequena. Todo mundo que me conhece, parentes, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, sabem que eu sou muito faladeira, que eu falo muitas coisas na cara, eu não falo meias palavras. E eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar da minha unha encravada, eu gosto de falar de como o meu cabelo fica dessa maneira, daquela maneira, como eu tô bonita, como eu tô feia. Eu encaro, sim, com um pouco mais de naturalidade as minhas situações, independente de quais sejam. E observei que a internet era um meio que eu pudesse me comunicar com as pessoas, e que as pessoas que tivessem vontade, que quisessem falar, ouvir sobre o câncer, que quisessem buscar inspiração, que quisessem buscar histórias de superação, que elas iriam me encontrar. E foi assim que eu vim parar no YouTube, porque eu vi essa necessidade de eu ter essa história para que eu me amparasse, que buscasse inspiração e que pudesse acreditar que era possível viver com diagnóstico, mesmo eu acreditando que eu iria sobreviver só 6 meses de vida. E como eu tinha o Vitor ele tinha 4 anos, 3 anos quando eu comecei a fazer os exames preventivo, que eu pensei assim, vou engravidar, aquela coisa toda, vou me preparar, tá na hora de fazer os exames. Então ali o Vitor tinha 3, 4 anos, 4 anos quando eu descobri o diagnóstico, e que eu vi ali o impacto, a situação, o entendimento de que existiam grandes chances de morrer. Eu queria tentar fazer da minha vida o que tivesse desse período os melhores dias da minha vida, e que eu pudesse viver bem com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, nesses períodos restantes que eu teria. E eu queria deixar memórias para o Vitor, eu queria
que o Vitor lembrasse de mim com carinho, com uma mulher bonita, forte, decidida, que ele, quando ele se tornasse adulto, ele tivesse boas lembranças da minha vida e da minha história. E assim, eu fui fazendo na minha vida, minha história, e eu fui buscando informação, como viver com o diagnóstico, como viver dentro das situações que o diagnóstico nos apresenta, como viver sem mama, como viver como uma mama reconstruída, como viver com linfedema, como viver com os medos, como viver com as angústias, como viver sem útero e sem ovário, como viver com a possibilidade de não poder ter mais filhos, como viver com a possibilidade de morrer diariamente com esse medo, como viver sendo paciente, sendo mãe, como viver sendo paciente, sendo esposa, como deixar equilibrar o medo, como viver abrindo mão de tantas coisas. E assim eu fui aprendendo, lendo, compartilhando, ouvindo, seguindo opiniões, seguindo conselhos, seguindo sugestões, trocando informações e construindo a minha história, a minha vida, me superando a cada dia. E daí nasceu Minha Vida Superando o Câncer, que é uma rede onde eu me comunico com várias pessoas, que eu me comunico com várias mulheres, que eu inspiro, que eu troco informações, que eu troco sugestões, que eu troco olhares e reflexões. E a cada dia eu venho aprendendo a me superar, a superar os obstáculos da vida, que os obstáculos eles vão muito além do câncer, e que a nossa vida ela não se resume única e exclusivamente ao câncer, apesar de sermos pacientes de um câncer e que temos a nossa vida que fazer ela girar, mas com tratamento, com diagnóstico, com os medos, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E as pessoas chegam aqui e me perguntam como que eu consigo, de onde eu encontro forças. Eu sei que eu busco muita informação. Eu compartilho muito a minha história e escuto muito a história das outras pessoas. Escuto muito o pensamento das outras pessoas, as ideias, as sugestões, as críticas. E eu construo a minha história, as minhas ideias, as minhas sugestões e as minhas críticas também. E eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que são equipes médicas, que eu sempre estou ali perguntando, trocando, falando, conversando, questionando, ouvindo, reclamando, sugerindo. Isso é muito importante. Eu tenho uma rede, meus pais, que são maravilhosos. Hoje a minha mãe tem uma limitação de saúde grave, mas ela é e foi muito importante no meu tratamento, todo esse processo de vida, e eu sou muito grata a isso. E eu sou muito feliz em poder hoje estar fazendo por ela o que eu faço. Que às vezes as pessoas dizem, nossa, Grazi, como tu consegue? E eu respondo, nossa, por que eu não conseguiria? Minha mãe foi maravilhosa, minha mãe foi especial em todo momento da minha vida. A gente teve ali um momento muito longe que a gente tinha divergências,
na adolescência, na infância, sei lá. Mas amadurecendo com a vivência, eu fui vendo que ela era muito mais do que as nossas brigas, as nossas picuinhas. Minha mãe foi fundamental quando eu casei, quando eu fui morar longe, quando eu engravidei, quando o Vitor nasceu e principalmente quando eu virei paciente. Minha mãe foi meu braço, minha mãe foi as minhas mãos, minha mãe foi a minha boca, minha mãe foi o meu olhar em vários momentos da minha vida. E eu sempre digo, se eu tô aqui, é graças a minha mãe e meu pai, que me ajudaram, que me apoiaram, que me acolheram, que me abraçaram, que me sustentaram emocionalmente. Até aqui. Meu marido, que foi fantástico em todos os momentos, que eu digo o quanto ele é, que não é para todos, a gente sabe de várias pessoas que são abandonadas durante o tratamento. E isso é lamentável, mas acontece muito, infelizmente. Estatisticamente, fala-se em 70% das mulheres são abandonadas pós-diagnóstico. Isso é difícil, a gente sabe. O meu filho, quanto ele foi importante para que eu tivesse ânimo. E a gente sabe que muitas mulheres acabam nem conseguindo realizar o sonho de ser mães por causa do diagnóstico. Eu tinha um desejo muito grande de engravidar e ser mãe de 2. Eu tinha um sonho muito grande de ser mãe de uma menina. Eu estava correndo atrás disso. Quem me acompanha aqui sabe até as loucuras que eu fazia. Tentava comer isso, aquilo, para tentar engravidar de uma menina, que era o meu sonho, o meu desejo. Quantas coisas eu abri mão, quantas coisas novas eu ganhei. E eu tô aqui, compartilhando a minha história. E, completando, sei que vai ficar longo, mas eu sempre digo como é que eu vou resumir a minha vida em 12 anos e 12 segundos ou 12 minutos. Então eu vou contar a segunda parte da história. Com 3 anos e meio de tratamento, 4 anos de tratamento, eu descobri uma metástase no pulmão. E essa metástase, ela, além de ser grave, ela foi dura, porque a palavra metástase, ela carrega um estigma muito grande. Já o câncer já carrega, já nos dá medo. Imagina a metástase, saber que ele se espalhou, que ele está em outro órgão, ainda mais no pulmão. Mas, voltando a falar sobre tudo que eu falei, quem acompanhou aqui desde o início, quanto antes melhor. Força, fé, informação é a chave de tudo. Trocar, compartilhar. Hoje a gente tem a sorte de ter uma grande rede de apoio na internet. Às vezes elas são tóxicas, às vezes elas não agregam nada, mas pode ter certeza que muitas vezes elas agregam muito. E eu fico feliz de saber que eu faço parte desse grupo, de contribuir. Hoje eu vejo que temos redes maravilhosas de apoio, canais maravilhosos, institutos que estão aqui para nos ajudar, do qual eu sou voluntária do Instituto Oncoguia, que eu tenho a honra de dizer que eu faço parte dessa família, que eu encontro materiais maravilhosos, reais, fiéis e cientificamente pautados. E isso me ampara muito. Grupos de estudo, grupo de troca de experiência, grupo de conversa, grupo de fofoca, grupo de reclamação, grupo só para ouvir, grupo para aprender. E isso é muito importante. E é por isso que eu tô aqui.
porque eu queria fazer parte desse grupo, eu queria contribuir com a minha história, com a minha experiência, porque não faz sentido eu passar por tudo isso e não compartilhar, não é mesmo? Então, hoje, esse ano, eu vim para a rede de voluntárias aqui da região, da Grande Florianópolis, que eu sentia muito essa necessidade e a falta de estar aqui no meu grupo, falando e trocando, que é a AMUC, Associação de Voluntárias, Associação de Portadores de um Câncer, formado por voluntários, e eu tenho a honra de dizer que eu faço parte desse grupo. Então, o cenário hoje, ele é completamente diferente do cenário que eu caí há 12 anos atrás. Não é fácil, mesmo descobrindo o diagnóstico hoje, é difícil, é complicado, é assustador. A saúde ainda está defasada, principalmente o SUS, que depende de serviço, tem muita dificuldade. Mas hoje a gente sabe, ou pelo menos eu gosto de dizer que existe caminhos para que a gente possa gritar e dizer que está errado e que a gente pode tentar fazer algo diferente. Nem sempre é possível, mas é possível. Então, eu sei que meu vídeo ficou longo, mas eu queria conversar com vocês nessa data de hoje, que é uma data muito significativa, para falar que existe vida além de um diagnóstico, que existe esperança, que existe possibilidade e que a gente é muito mais que um diagnóstico de câncer. Porque se eu estou aqui, é porque eu me supero a cada dia. E se eu posso, você também pode. E existe vida além do diagnóstico. E é isso. Eu sou Graziele Pérez, paciente de um câncer de mama com metástase pulmonar, e estou aqui nas redes sociais para conversar com vocês quando for preciso e quando eu puder, claro. Beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que ficou longo, mas quem quiser me conhecer um pouquinho mais, conhecer minhas experiências, aqui no canal tem outros vídeos muito legais, muito construtivos, contando detalhes da minha experiência, de todas as minhas etapas do tratamento, contando como foram os encaminhamentos, conversas com especialistas, coisas que eu fui aprendendo, coisas que eu aprendo a conviver dentro do diagnóstico, conversas com a minha psicóloga, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o paliativista, com dentista, com o oncologista. E é isso, fica aqui meu convite para quem quiser navegar nas minhas redes. Tenho bastante conteúdo legal que eu acho que vai contribuir. E eu também estou lá no Instagram e no Facebook contando a minha história dentro dos canais Minha Vida Superando Câncer. E espero vocês lá. Espero que tenham gostado desse vídeo e desejo continuar me comunicando com vocês, compartilhando a minha história por muitos e muitos anos. Tá bom? Beijo, até a próxima!